Olá, meus caros, comentário aqui no Conteúdo Edificante. Vamos falar sobre essa treta do momento do Formigoni da Universal, que teria postado um vídeo no seu canal, onde ele está fazendo uma sessão de exorcismo e o possesso, na hora da entrevista, acaba falando mal de inúmeras denominações, inclusive a Igreja Católica, e dizendo que a Igreja Universal é a sacrossanta, é a mais santa e a mais confiável. Isso, obviamente, que houve uma certa polêmica e muitos comentários, tanto de cristãos católicos e evangélicos. O Marco Feliciano se manifestou nas redes sociais, condenando essa prática e dizendo que o Formigoni foi realmente uma pessoa insensata e procurou induzir, instigar o processo para falar contra as outras denominações, ou seja, ele se valeu de fato do seu poder de persuasão para ludibriar os fiéis com aquela fala ou do entrevistado. E aí o que ocorre? Isso não é novo, já acontece há muito tempo. Já vem desde a Igreja Católica, se você for analisar na história, desde Constantino. Tem padres que ainda fazem isso, que diz que a Igreja Santa é a Igreja Católica, a primitiva, que a evangélica é do diabo, é protestante, é divisão. E isso passou para outras gerações, inclusive para pastores, que outrora eram católicos, aprenderam isso aí vão fazer nas suas instituições, dizendo o seguinte: não, aqui é a minha mais perfeita e a sua é do diabo, né? A minha visão está mais correta e a sua realmente é maligna, é perversa. E no caso aí em tela, o que a gente percebe é o seguinte: o medo mesmo, desesperador aí desses pastores de perderem seus fiéis, de perderem não os fiéis necessariamente, mas a grana que esses fiéis tragam para suas denominações. Eles apelam para isto, apelam pelo controle social por meio do medo, por meio de manifestações equivocadas e falsas de endemoniados que falam: ó, aqui é a Igreja Santa, lá é do diabo, se você for para lá você está com o diabo, e por aí em diante. E inverte toda a concepção do Evangelho, que propõe exatamente nem denominação A, nem denominação B. Jesus propôs o respeito. Quando os seus discípulos viram alguém pregando de Jesus no outro lado, ele disse: quem não é contra nós é por nós. Ou seja, ele respeitou a prédica por parte de outros que estavam fora do seu grupo. Outra questão a se meditar nesse episódio é o seguinte: que de fato eles não têm mais temor de Deus, ao ponto de colocar o nome de Deus em qualquer coisa, em vão, ao ponto de fazer qualquer coisa em nome da Bíblia e tal, para, obviamente, terem lucros. E com relação exatamente ao demoniado ter falado de outras denominações e tal, aquilo é apenas induzimento do próprio pastor. A pessoa possivelmente tem algum problema psíquico e se faz dessa forma. E se você for checar a Bíblia, né, tarefa essa que nem todos fazem, né, que a minoria, se você for fazer uma pesquisa em cada denominação, você vai ter um percentual bem ínfimo, bem inferior daqueles que leem a Bíblia de fato e também daqueles que conseguem interpretar, porque também tem esse porém, né? Muitos até leem, mas não sabem interpretar. Mas você não encontra na Bíblia nenhuma vez Jesus fazendo uma entrevista muito longa e muito menos dizendo: olha, aqui o cristianismo é certo, né? Nós estamos criando a igreja aqui é certa e o judaísmo é errado. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, né? Então é só para você analisar. Isso é tudo antibíblico. Por isso que a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo é destruído. Por isso que também Jesus disse que o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Essa é a grande verdade. E aí fica refém desses larápios, desses charlatões da fé, que fazem o que eles querem, pintam e bordam. E com o respaldo aí da Bíblia, né? Entre aspas, né?
e fazendo essa série de exorcismo. Eu não sou contra o exorcismo em si, ou expulsar demônios, né, que é o nome mais conhecido pelo senso comum, porque eu compreendo que exista pessoas possessas. Agora, não do jeito que estão, porque muitas que são aí colocadas na TV, no rádio, na realidade, às vezes quando não é problema psíquico, são pessoas arranjadas para falar aquilo que a instituição quer, quando não são pagas, contratadas, quando não são artistas. Essa é a grande realidade, porque esse sistema religioso é muito putrefato, é muito nauseabundo, asqueroso, que você não pode confiar nesse sistema. Um sistema perverso vendido à política, porque a Igreja Universal tem política, né? Porque a Igreja pensou o seguinte: ora bolas, se nós não crescermos aqui com a Igreja, porque uma hora muitos vão acabar descobrindo que isso tudo é balela, é mentira, né? É como você vê até aquele vídeo de Edir Macedo falando com os seus naquele barco, ou espécie de um naviozinho, vamos dizer assim, né? No mar, né? Olha, vamos fazer, dá ou desce, né? Ou dá ou desce. Naquele vídeo você percebe o seguinte, que ele não está nem aí pelas almas, nem aí pelo evangelho verdadeiro, sim por ganhar dinheiro. E se não dá de um jeito, vai do outro. E assim pensando, eles fizeram o quê? Se não dá mais para a igreja, vão comprar a rede universal, né? A televisão. Se não dá com a televisão, vamos fazer um partido. Foi o que eles fizeram. E tem um partido do Crivella, que o Crivella é o prefeito do Rio. E com isso eu não quero menoscabar, ou desprezar, ou defenestrar, né, ou humilhar os membros da Igreja Universal. Porque tem muitas pessoas sérias lá, mas não conhecem ainda o Evangelho. Uma hora a luz do Evangelho vai chegar a eles, eles vão compreender melhor e ver que estão um pouco enganados ou equivocados, principalmente com relação à sua liderança. Então, para eles tudo vale. Tudo vale. Enganar, vale. Isso que for feito, vale. Você pensa que se não tivesse essa polêmica, se não viralizasse o vídeo, que o Formigoni ia tirar o vídeo do seu canal? Não iria. Porque o intento dele era exatamente isso. Fazer uma pesca de aquário. Ou seja, pescar de outras instituições. Já que muitas pessoas já estão conhecendo a verdade, saindo da Igreja Universal, ou outras já tendo uma mente mais amadurecida, nem entram em nenhuma instituição religiosa denominacional, ficando apenas com a Bíblia. Então nós vamos pescar de outros ramos de igrejas ou denominações e também fazer com que aqueles que estejam aqui permaneçam aqui, uma espécie de controle social sobre eles, para que a gente não venha perder a rentabilidade. Porque se o demônio diz que aqui tem Deus ou aqui há santidade, aquelas que estão em outras igrejas vão vir para cá. E aqueles que estão aqui vão permanecer. É nesse sentido que eles trabalham. Tá? Aí criticou a Igreja Católica lá e tal, também, né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque outrora a Igreja Católica fazia isso. Isso aí, na realidade, é cópia, é xerox, exatamente do que a Igreja Católica fazia ou fez durante anos e anos. Porque protestantismo e catolicismo é a mesma coisa. É a mesma religião dos homens. Cristo não criou o cristianismo, Cristo criou a igreja. O cristianismo se deu a partir de Constantino, a partir do sincretismo, do paganismo, com o cristianismo criado. Tanto é que muitos, quando souberam que houve a união do Estado e da igreja, e só fora feita isso porque Constantino tinha medo de perder o seu posto e obviamente dos seus ali, da sua família, perder, né, toda aquela riqueza e o império ser derrocado. Então ele, vendo a crescente da igreja primitiva, vamos nos unir a eles, a esses cristãos. Mas como eu ia dizer, muitos cristãos não concordaram com Constantino e foram perseguidos e mortos, porque eles não concordaram que a igreja tem que se fundir ou haver uma fusão com o Estado. E muito menos com o paganismo de Constantino, que adorava o deus Sol, deus Horus, no Egito, e tantos outros. Se você for procurar a história, você encontra. Inclusive tem um filme que denota bem isso, ou mostra isso, que fala de Constantino, que ele diz o seguinte, e está em livros, é registro, não é coisa da minha cabeça. Eu sou o imperador, e aqui é só uma religião, um governo e um império. Eu sou. Né? Os demais não são nada.
os demais são do diabo. E veio a partir dele, né, essa herança toda. Como já disse, não tem nada de novo. Agora eu quero relatar algo pessoal, né? Quando eu começo a frequentar a igreja, é desde criança e adolescente, igreja evangélica. Por quê? Minha tia é evangélica, da Igreja de Deus e Amor, a minha avó visitava várias igrejas evangélicas, né? Até depois ir também para Deus e Amor. Inclusive a avó tinha um irmão que era um irmão muito fervoroso da Igreja da Assembleia de Deus, o meio-irmão dela, que era só por parte de pai. E eu sempre frequentei isso, era um pouco batista, um pouco Assembleia e mais a Deus e Amor. E quando eu ia, principalmente da Deus e Amor, no seu início, eu via a diferença. Isso era também nas outras, na Assembleia e outras que criam nessa questão de expulsar demônios. O pregador estava lá, ele não chamava ninguém para cima do púlpito para orar para a cabeça dele. Uma vez ou outra chamava. Ele expulsava de lá e caía e se manifestava. E não fazia entrevista. Quando fazia, era uma coisa bem simplória. Ele dava mais destaque ao quê? A palavra. E hoje inverteu-se tudo. Hoje se dá mais destaque ao demônio, fica lá falando uma hora o demônio, né, entre aspas, e a palavra esquecida. Inversão de valores. Tudo mudou. E quando eu vou ser obreiro, então nem se fala. Ocorreu, por exemplo, um episódio em que eu fui chamado para expulsar demônios. Estava iniciando como obreiro. E todo aquele contexto ali, eu vislumbrando a luz do Evangelho, porque eu já sabia bastante da Bíblia, eu tinha lido ela 3 vezes, por isso a importância de ler. E o camarada que ele estava fazendo estava tudo fora do contexto bíblico, era tudo prática antibíblica. A entrevista exacerbada que ele estava fazendo, a maneira como ele procedia para expulsar demônios, pegando água, expulsando, jogando água assim para expulsar demônios. Jesus nunca fez isso. Né? Jesus também nunca fez a entrevista longa e tal. E aí foi lá para fazer a mesma coisa comigo. Olha, quer ver como é que eu expulso aqui? Jogo água aqui. Agora eu vou chamar o Bruno, o cooperador Bruno vai expulsar. Aí expulsou e jogou água lá também. E aí eu percebia que eram as mesmas pessoas. Ora bolas, as mesmas pessoas. E pessoas essas que tinham convívio com ele fora daquilo, ou seja, que falavam com ele à parte, quando ele estava no escritório ou em casa. O que poderia eu pensar ali? O que eu estava pensando na realidade? Que era pura encenação, pelo fato da pessoa já ter um problema psíquico e ter conversa com ele, poderia ser induzida a ele, se não, aí não tinha como provar, mas poderia também ser ele ter contratado ela ou pagado alguma coisa para fazer algo desse sentido. E uma certa feita, ele pegou, fez uma entrevista e chamou um outro obreiro, que ele tinha rincha, porque estava sendo contra as práticas antibíblicas dele, como assim eu era. Disse o seguinte, ó, o diabo aqui vai falar algo aqui. Ó, fala aqui se ele não está com o diabo da pombagira. E para quem não sabe o que é pombagira, é só ir atrás aí do que fala sobre pombagira, as religiões afro-descendentes e tal, né? O que simboliza mesmo a entidade. E o camarada induziu a outra pessoa que estava endemoniada, possessa, a falar mal do cara, dizendo que ele estava com a bombagira, que ele ia cair em adultério, que ele ia fazer isso, fazer aquilo. E depois o que aconteceu? Na realidade, quem fez tudo isso de errado, que depois ele saiu da igreja, foi ele mesmo próprio. E família dele e tal. Só para você ter uma ideia do tamanho da ignorância, do tamanho do erro e da falta de temor, principalmente, porque eles colocam o nome de Deus ali em vão, qualquer coisa, tudo vale, para ganhar dinheiro. Não, aqui é mais santa, lá é mais errada, é mais equivocado. Então fugimos disso, meus caros, porque isso não é evangelho. Isso é evangelho dos homens. O que esse formigone fez é uma ponta do iceberg. Existem muitos outros fazendo e muitas outras coisas perversas sendo feitas no meio cristão e muitos acreditando piamente, porque não tem como norte, não tem como fundamento, não tem como respaldo a Bíblia Sagrada. Tem o que o pastor fala é via de regra. Não pode ser. Aliás, já tinha uma expressão e é um ditado que inclusive está na Bíblia, que é uma fala dos fariseus, mas que se diz aos padres, um ditado, né? O padre diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E lá, na realidade, eram os padres que falavam, enfim, né? E está escrito, parece que é São Mateus ou São Lucas 23, referente aos fariseus que mandavam os outros fazer determinadas coisas ou lhe davam fardos que eles mesmos não carregavam, que eles mesmos não faziam nada. Não removiam uma palha para fazer. Fugimos disto. Né?
Porque agora falou da igreja tal, e agora o Marco Feliciano está um pouco sensibilizado, né? Porque, obviamente, ele ganhou votos de várias denominações, então ele vai defender as denominações. Mas tanto a prática desse formigão está errada, como a própria prática do Marco Feliciano também está errada, porque ele já fez bastante meninice no meio da igreja também. Né? Aquela meninice do cartão de crédito, a meninice dele cair no poder, quando recebe a unção ele cai, ele mesmo depois confessa que aquilo ali foi um tombo normal e que não tem nada a ver do espírito, porque tem muitos excessos, tem muitas coisas assim que são excêntricas, que não são do evangelho, são apenas realmente criações ou fábulas humanas. E o caso do Formigoni, para encerrar, é tão patético que ele mesmo já entrou em outra polêmica. Então o camarada é um criador de polêmicas. Quem não há de lembrar, em 2017 ou 2018, acho que foi em 2017, que o mesmo falou, dá essa droga, essa porcaria desse carro, faz um ato de fé, vai embora a pé e dá, e sacrifica aqui para Jesus. Falso profeta. Onde que Jesus pede carro, casa? Onde que Jesus pede qualquer coisa de bem material, se Deus é o dono do ouro, da prata, como diz o profeta Ageu? Aonde? Se Jesus disse para nós juntar tesouros na terra, mas sim nos céus. Se Jesus disse para primeiro buscar Deus em primeiro lugar e depois as demais coisas vos seriam acrescentadas, e buscar a Deus não é entregar o carro, a casa para Deus abençoar, é sim buscar no âmbito espiritual, em oração, em santidade, em abstenção de obras carnais, no sentido até mesmo de fazer jejum e tal, abstinência de alimentos, de manjares. Inclusive esse mesmo, a picuinha entre Marco Feliciano e a Igreja Universal se dá porque certa feita o Edir Macedo e outros aí falaram que aquela manifestação lá nos Gideões, do Marco Feliciano e Kaique seria trabalho de religião de matriz africana e tal. Aí o Marco Feliciano está um pé da vida. Ambos estão errados e pronto. Agora isso aí que o Formigoni fez realmente é lamentável. O camarada, ele está apelando para tudo. Esse aí não é pastor. Nunca foi pastor. Isso é simplesmente um mercenário que não se preocupa com as ovelhas. Deixa os lobos comer a gordura e a lã das mesmas. Deixá-las desnutridas, seja no âmbito material, emocional, físico, todos os âmbitos e principalmente espiritual. Quantas ovelhas estão desgarradas do verdadeiro aprisco do Senhor por não ter pastor, por ter essa espécie de lobo vestido de pastor. Lobos em pele de ovelhas e por aí em diante. Bom, esse é o comentário, até foi longo demais, mas é necessário dizer isto. E atento mais para a palavra. O diabo que se manifesta, que pode se manifestar, nem deve dar crédito, ele nem deve ter vez para falar dentro de um culto. Porque ele é o pai da mentira. Você vai dar crédito ao pai da mentira e não vai dar crédito ao dono da verdade, que é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então pense acerca disso. Abraço e até a próxima.